A maré tinha acabado de recuar e deixado a faixa de areia ainda úmida, quando Carolina, 20 anos, camiseta larga grudada de suor e o cabelo preso num coque mal feito, viu a silhueta da casa recortada contra o céu cinza da praia deserta, lá adiante, como se alguém tivesse esquecido um pedaço de vila no lugar errado. Os 4 irmãos seguiam atrás, pés descalços, sacolas de plástico na mão, achando que iam só catar restos de madeira e garrafa para vender no ferro velho. A construção parecia vazia de longe. Portas abertas, janelas sem vidro, telhado meio torto, nenhuma roupa em varal, nenhum som de rádio antigo, só o vento forte entrando pelas frestas e saindo do outro lado, assobiando um tom que deixava a pele arrepiada. Lucas, 16 anos, sempre o primeiro a fazer piada quando o medo encostava, comentou que era casa de filme de terror barato, mas não deu 2 passos à frente de Carol. Quando chegaram perto, a irmã mais velha sentiu o cheiro antes de qualquer coisa. Não era só sal e madeira molhada. Era algo doce demais, misturado com mofo, lembrando vela queimada com perfume de igreja velha. O chão do alpendre rangia sob o peso deles, mas num ponto específico, o som era diferente, mais oco. Como se debaixo das tábuas tivesse um espaço que não combinava com casa abandonada. Do lado de fora, ninguém. Nenhuma pegada fresca na areia, nenhuma marca de cadeira arrastada, nada que dissesse alguém mora aqui. Mas quando Carolina pôs a mão na maçaneta enferrujada, ela estava morna, como se tivesse sido tocada há poucos minutos. Ao empurrar a porta, uma corrente de ar frio escapou, trazendo consigo algo que parecia sussurro preso no tempo. Por dentro, a casa seguia o mesmo vazio de coisas. Quase nenhum móvel, paredes descascadas, uma mesa encostada, 2 colchões finos jogados no chão. O que não batia era o resto. Todas as paredes, do chão ao teto, estavam cobertas por frases escritas à mão, em caneta, carvão e até sangue seco, com datas diferentes, e o mesmo recado repetido de jeitos variados, como se várias pessoas, em épocas diferentes, tivessem tentado avisar alguma coisa e sido interrompidas no meio. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Porque o que ela vai descobrir nesses pedaços de parede não é coisa para dormir tranquilo. Antes de encontrar a casa na praia, a vida de Carolina era uma sequência de mudanças apressadas. Desde que os pais morreram num acidente de ônibus na estrada litorânea, 3 anos antes, ela e os 4 irmãos pulavam de barraco em barraco, ocupação em ocupação, sempre na corda bamba entre o mar e o asfalto. O que não mudava era a responsabilidade grudada nas costas dela. Acordar primeiro, dormir por último, fazer contas que nunca fechavam. O pai, Henrique, 42 anos, pedreiro de obra grande e pescador de fim de semana, tinha deixado pouco além de uma caixa com ferramentas e um par de botas surradas. A mãe, Sônia, 39, cozinheira de quentinha, levava na bolsa um caderno com receitas e pequenas anotações de dívida que ninguém ali sabia como pagar. Quando o ônibus deles tombou numa curva de chuva forte, Carolina, então com 17, passou de filha mais velha a responsável legal num telefonema frio de hospital. Desde então ela se virava como dava. Faxina em pousada, bico em quiosque de praia fora de temporada, venda de bolo de pote na porta da escola dos irmãos. Lucas tentava ajudar carregando caixa em peixaria. Rafa, 13 anos, era ótimo com eletrônicos quebrados e vivia consertando o rádio dos vizinhos por trocado. Mateus, 9, catava latinha. E a pequena Isa, 6, ainda confundia o barulho do ônibus com o do mar, acordando assustada achando que os pais estavam chegando. Além da fome e do medo de chuva entrar pelo telhado, havia a ameaça constante que não fazia barulho, mas pesava. O boato de que o conselho tutelar estava de olho nas crianças daquele barraco, a visita da assistente social anotando coisas em prancheta, o comentário de vizinho bem intencionado, dizendo que talvez fosse melhor cada um ir para um lugar. O mundo adulto parecia ter sempre uma solução que começava separando o que Carolina se esforçava para manter junto. Quando soube por boca de turista que havia uma casa esquecida em uma ponta de praia deserta, onde ninguém mais ia porque dava azar, Carol não pensou em lenda, pensou em teto. Se fosse só madeira podre,
Voltava. Se tivesse como abrigar os 5, mesmo torta, era melhor do que mais um mês pagando aluguel para a coleção de paredes rachadas que qualquer um podia tomar deles. O que ela não fazia ideia era que aquela casa não tinha sido apenas esquecida. Tinha sido usada repetidas vezes como esconderijo improvisado para histórias que ninguém queria escrever em papel oficial. E que tudo isso estava impresso, literalmente, nas paredes que agora chamavam por ela e pelos irmãos. E Carolina mandou os irmãos ficarem perto da porta, mas nenhum deles teve coragem de desgrudar o pé da sombra do alpendre. Lucas fingia que avaliava o telhado, comentando que ali dava para levantar uns 2 quartos fácil, mas o jeito como ele segurava a sacola de latinhas, com os nós dos dedos brancos, entregava o nervoso. Rafa, 13 anos, óculos tortos e olhar que registrava tudo, já puxava do bolso um caderno velho para anotar qualquer coisa estranha, mania que herdara da mãe. Mateus se distraía riscando a areia com um pedaço de madeira, enquanto Isa, a menor, só encarava o interior da casa como quem já via gente onde ninguém mais via. Por dentro, a primeira coisa que bateu não foi a imagem, foi o som. Um silêncio tão grosso que abafava até o barulho do mar lá fora. Parecia que, dentro daquela casa, as ondas paravam na porta. O chão de cimento rachado tinha manchas escuras, algumas circulares, outras arrastadas, que não combinavam com um desleixo simples. A mesa encostada na parede carregava marcas de unha na beirada, 4 riscos fundos exatamente na direção da janela sem vidro. Mas o que prendia o olho eram as palavras. Em todas as paredes, frases escritas em alturas diferentes, com caligrafias que mudavam, letras grandes de adulto, letras tremidas de criança, tudo misturado. "Não volta pra cá", dizia uma, em tinta azul quase apagada. Logo abaixo, em carvão, outra completava: "Se ele mandar ficar, sai". Carolina aproximou o rosto de um trecho mais recente, escrito em caneta ainda brilhante, como se alguém tivesse passado ali há pouco tempo. "Se estiver lendo isso com criança, não aceita a ajuda do homem do carro preto". O coração dela errou o compasso. Aquela frase poderia ter sido escrita para qualquer família, mas parecia mirar direto no meio do peito dela. Lucas, por trás, tentou rir, dizendo que devia ser zoeira de moleque, mas a voz falhou no meio da frase. Rafa, mais atento, notou que ao lado de quase todas as mensagens havia uma marca. 3 traços finos, paralelos, como se alguém tivesse imitado arranhão. Sempre o mesmo símbolo repetido em cada parede, em cada cômodo que eles iam abrindo. No quarto da frente, onde os colchões velhos estavam jogados, Isa apontou para uma parte da parede e disse que aquela letra parecia da vovó, mesmo sem nunca ter visto a avó escrever. Lá, em letra cursiva caprichada, lia-se: "Não deixa levar os pequenos pro carro". Mais embaixo, outra mão mais apressada em caixa alta: "Porta não é saída, saída é pela luz". A janela daquele quarto tinha um resto de fita isolante preta na lateral, como se alguém tivesse tentado colar um fio ali. Quando Carolina encostou o ouvido na parede, só por impulso, jurou ouvir um zumbido baixinho, que não vinha de poste nenhum lá fora. Um vento frio atravessou o corredor e fez as folhas de um jornal velho, esquecido num canto, virarem sozinhas. No topo da página, uma notícia amarelada falava de um projeto social de acolhimento de famílias em situação de rua na orla, com foto de um homem de terno sorrindo, entregando uma cesta básica para uma mulher que tampava o rosto. O sobrenome dele era o mesmo que Carolina ouvira na boca de funcionários da prefeitura quando falavam em doação de abrigo provisório para quem aceitasse sair das ocupações. As paredes agora não pareciam só recado, pareciam um depoimento de quem tinha passado exatamente pelo que ela estava na beira de aceitar. O gancho apertou quando, no canto mais escuro da sala, Rafa puxou um pedaço de papel colado com fita por trás de uma tábua solta. Era um recorte de formulário de visita de serviço social, com campos de número de crianças e condição do imóvel. No verso, em letra minúscula e nervosa, alguém tinha escrito: "Se você tá lendo e tem 4 crianças, eles vão tentar repetir, não deixa começar pelo carro". Carolina sentiu, naquele instante,
que a casa sabia mais da vida dela do que qualquer parente distante. Eles não estavam ali há nem uma hora quando o primeiro carro apareceu na beira da estrada de terra que dava acesso à praia. Não era veículo de pescador, nem Kombi de vendedor de picolé. Era um sedã preto, vidro escuro, brilhando contraste demais com o cenário de areia e entulho. Carolina viu de dentro da casa pela moldura quebrada da janela da sala. O carro parou, ficou alguns segundos com o motor ligado e então desligou, como se estivesse se acostumando ao silêncio. Um homem de uns 40 e poucos anos, camisa clara passada demais para o vento daquele lugar, desceu ajeitando o cinto. O sapato afundou de leve na areia, incômodo visível no jeito como ele olhou para baixo. Ele se apresentou como Marcelo Duarte, trabalhador social parceiro da prefeitura, sorriso treinado que não chegava nos olhos. Dizia ter recebido informação de que uma família tinha sido vista naquela ponta da praia e que estava ali para ajudar. Perguntou pelo responsável, olhando insistente para dentro da casa por cima do ombro de Carolina, como quem faz conta rápida do tamanho dos corpos. Quando soube que era ela que cuidava dos 4, abriu mais o sorriso. Falou de programa de acolhimento, de abrigo provisório bem estruturado, de vaga em colégio interno com tudo pago, de como seria difícil para uma jovem dar conta sozinha de tanta criança num lugar desses. A cada frase que ele soltava, trechos das paredes vinham na cabeça de Carolina como se alguém estivesse passando legenda. Ajuda não vem de carro preto. Quando ele falar em abrigo, lembra dessa casa. Não deixa contar quantas camas você tem. Lucas, colado atrás dela, apertava os punhos lutando contra o impulso de mandar o homem embora aos berros. Rafa, mais racional, puxava Isa para longe da porta, lembrando da frase sobre não levar os pequenos para o carro. Mateus, sem entender toda a gravidade, só percebia que a voz de Carolina estava diferente, mais firme do que nas outras vezes em que adulto engravatado vinha falar de oportunidade. Marcelo sugeriu que eles dessem uma volta com ele até a cidade para ver o abrigo. Garantiu que depois poderiam decidir, que ninguém ia obrigar nada. A chave do carro girava entre os dedos dele como moeda, tique involuntário de quem está acostumado a mandar gente entrar e sair de porta traseira. Carol respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, não se desculpou, não pediu prazo, não disse "vou pensar". Respondeu que não ia colocar os irmãos num carro com alguém que nem sabia o nome dos pais dela, que se a prefeitura tivesse preocupação real, já teria aparecido antes com cesta básica, medicação, vaga em creche, não só agora, quando ela tinha encontrado um teto que não custava aluguel. O sorriso do homem rachou um pouco. Ele tentou mudar o tom fazendo cara de ofendido, dizendo que ela não entendia como as coisas funcionavam e que, às vezes, o Estado precisava intervir pelo bem das crianças. Foi aí que Carolina apontou para dentro da casa, para as paredes rabiscadas, e disse, sem dar detalhes, que ali tinha história demais de gente que confiou em carro preto achando que era salvação. Que, se ele quisesse ajudar, que trouxesse papel mostrando onde estavam as escolas, o posto de saúde e as vagas de emprego para gente como ela. Que até lá a família ficava. Marcelo não esperava resistência daquele tamanho. Disse que voltaria com gente competente para avaliar a situação. Olhou de novo para os 4 irmãos como quem decora rostos e entrou no carro sem se despedir direito. Quando o motor ligou e o veículo sumiu levantando poeira, o silêncio que ficou não era o mesmo de antes. Tinha gosto de risco, mas também de linha que, uma vez cruzada, não tem volta. Carolina encostou a testa na parede onde alguém, anos atrás, tinha escrito: "Se você disse não, não se desculpa." Sentiu, atrás das letras, o concreto morno, como se uma mão antiga de outra mãe encostasse de volta. Do lado de fora, o mar seguia indo e vindo, indiferente. Mas ali dentro, naquele retângulo de paredes que pareciam vazias, um tipo de pacto novo tinha sido feito. Entre quem escreveu os avisos e quem agora, enfim, resolvia lê-los em voz alta e seguir. O que Carolina ainda não sabia era até onde esse não ia mexer com gente que não gostava de recado escrito fora de papel timbrado
e quanto sangue precisou secar naquelas paredes para que cada frase chegasse inteira até ela e os 4 irmãos. Naquela noite, ninguém quis dormir em quarto separado. Carolina espalhou os colchões na sala de frente para a porta, como se o fato de ver a saída a deixasse mais no controle. Isa insistiu em ficar encostada na parede onde alguém tinha escrito, em letra pequena, quase no rodapé: "Se tiver criança, fala baixo." A menina passou o dedo por cima das letras e sussurrou que agora eles estavam ouvindo de volta. Lucas resmungou que aquilo era coisa da cabeça dela, mas também evitou encostar no símbolo dos 3 riscos, repetido ao lado da frase. Lá fora, o mar fazia o barulho de sempre, mas de dentro da casa parecia mais distante, como se uma camada a mais de concreto tivesse surgido entre eles e a praia. No meio da madrugada, um estalo seco acordou Carolina. Vinha do corredor que levava ao único banheiro. Levantou devagar para não assustar os irmãos e caminhou até lá sentindo o chão frio sob os pés. Quando acendeu a lanterna do celular, viu que na parede do corredor, bem na altura do ombro, havia uma nova frase, que nenhum deles tinha notado antes. "Não deixa ele entrar sozinho. Ele gosta de contar criança." A tinta ainda parecia fresca, mais escura que as outras, como se tivesse secado há poucas horas. Carol encostou a mão na parede, esperando sentir tinta úmida, mas os dedos saíram secos, só sujos de pó. O coração acelerou. Será que tinha passado batido por aquela frase o dia todo, ou ela simplesmente não estava ali antes? De dentro da sala, Isa chamou pelo nome dela, dizendo que tinha sonhado com uma família dormindo no mesmo lugar, em redes penduradas, com uma mãe que acordava toda vez que escutava barulho de carro perto da praia. No sonho, segundo a menina, a mãe escrevia na parede enquanto as crianças dormiam, para outra mãe ver depois. Carolina não sabia em que acreditar, mas uma coisa era real. As mesmas histórias que o homem do carro preto fingia não conhecer estavam todas ali, materializadas na tinta, na grafite e na raiva seca que tinha cavado aquelas letras. De manhã, enquanto o sol entrava pelas janelas sem vidro, Rafa resolveu fazer um mapa das frases. Pegou o caderno herdado da mãe, desenhou um retângulo para cada cômodo e começou a anotar o que estava escrito em cada parede, como se montasse um quebra-cabeça. Perceberam aos poucos que havia uma sequência escondida ali. Em um cômodo, não entre no carro. No outro, se ele falar em abrigo, procura vizinho. Mais adiante, a casa não é dele, é tua enquanto ficar. Era como se cada família que passou tinha deixado uma instrução, um pedaço de manual de sobrevivência. No canto da cozinha, perto do chão, uma frase em letra infantil fechava um círculo. "Se a gente não conseguiu, que você consiga." Quanto mais lia, mais Carolina entendia que aquela casa não era só abrigo, era documento. Documento sem assinatura, sem carimbo, mas com o peso de gente que apanhou do sistema e, mesmo assim, ainda tentou gritar para quem viesse depois. Se aceitasse o que Marcelo oferecia, ignorando esses recados, não estaria só traindo o próprio medo, mas apagando pela segunda vez a história de quem já tinha sido calado ali. E, embora não soubesse bem como, sentia que precisava arrumar um jeito de levar aquelas paredes para fora, nem que fosse em foto, em relato, em desenho. Porque parede não anda, mas denúncia anda. A notícia de que uma família tinha invadido a casa na ponta deserta correu rápido na pequena cidade. No fim da tarde, enquanto os irmãos catavam restos de madeira na areia, Carolina percebeu que 2 homens de chinelo, short e camiseta de time observavam de longe, encostados num poste torto de luz. Não tinham cara de turista nem de fiscal. Eram moradores antigos, pele marcada de sol e sal, que olhavam a casa com um misto de saudade e cuidado. Um deles, grisalho de barba rala, acabou se aproximando, trazendo consigo o cheiro de cigarro e maresia. Ele se apresentou como seu Álvaro, 58 anos, pescador aposentado, mãos grossas e olhar que parecia pesar cada palavra antes de sair. Disse que já viu muita gente entrar naquela casa e pouca ficar muito tempo, não pelo vento nem pela umidade, mas pelo mesmo carro preto,
que, segundo ele, volta e meia aparecia desde que a prefeitura começou a recolher família debaixo de ponte para programa social. Contou que, anos atrás, uma mulher com 3 filhos tinha morado ali por alguns meses, achando que era provisório até arrumar emprego. Um dia, o carro chegou. Ela entrou com as crianças para ver o abrigo e ninguém mais a viu na praia. Só as frases nas paredes começaram a surgir depois disso. Carolina ouviu em silêncio, o estômago embrulhado na coincidência de números. Também eram 4 crianças agora. Perguntou se ninguém nunca tinha denunciado, se não tinha rádio, jornal, ninguém que quisesse saber por que tanta gente some assim. Seu Álvaro deu de ombros dizendo que pobre some todo dia e que quando alguém tenta falar, ou perde o pouco que tem, ou é acusado de ingrato por não aceitar ajuda. Mas ao ver a firmeza com que Carolina falava de ficar, de não entrar em carro nenhum, algo mudou no rosto dele. Disse que, se ela realmente quisesse segurar o lugar, precisava de gente que morasse mais para dentro, na vila, para testemunhar o que acontecia ali. No dia seguinte, ele voltou com uma mulher mais velha, Dona Neia, 63 anos, que vendia café e bolo na saída da escola. Neia, com o avental ainda sujo de farinha, tirou do bolso um celular simples e se ofereceu para fotografar as paredes, frase por frase. Explicou que o neto sabia mexer em rede social e que tinha visto dias antes casos de casas abandonadas cheias de recado viralizando em vídeo, fazendo gente de longe prestar atenção em histórias que a cidade fingia não ver. Ela mesma não era muito de internet, mas entendia uma coisa: se só quem passava por ali lia aquelas palavras, o recado morria na parede. Se a parede fosse para o mundo, talvez alguém com voz maior resolvesse ouvir. Enquanto Neia fotografava, Isa perguntava se não era perigoso mostrar aquilo. Carolina respondeu que perigoso já estava sendo ficar calada. E, no fundo, sabia que quanto mais gente soubesse o que acontecia naquela ponta de praia, mais difícil seria para Marcelo e seus programas agirem sem testemunha. Quando as fotos acabaram, o celular de Dona Neia estava cheio de frases tremidas, manchas, datas, símbolos de 3 riscos. Ela prometeu mandar tudo para o neto naquela mesma noite. Na hora em que o sol começou a cair, tingindo de laranja as paredes rabiscadas, uma brisa mais suave entrou pela porta, diferente do vento cortante do começo. Mateus disse que agora a casa cheirava menos a remédio ruim e mais a poeira de caderno velho, aquele que fica muito tempo fechado e, quando abre, espalha a memória. Carolina encostou as costas na parede, onde, em letras grandes, lia-se: "Quando a gente não consegue falar no microfone, a gente fala na parede." E pela primeira vez, em vez de sentir só medo, sentiu também uma espécie de responsabilidade boa, pesada, mas boa. Como se alguém, lá atrás, tivesse escrito acreditando que algum dia uma irmã mais velha com 4 irmãos ia entrar ali e dizer em voz alta o que eles não conseguiram. O mar continuava o mesmo, indo e voltando. Mas agora, além das ondas, parecia haver outra coisa correndo por baixo de tudo. Uma corrente de histórias que começava naquelas letras tortas e, se dependesse de Carolina, ia terminar bem longe da praia deserta, em lugar com luz de verdade, onde gente como Marcelo não pudesse fingir que aquelas paredes nunca falaram. As fotos que Dona Neia tirou não ficaram perfeitas, mas tinham o que importava: as frases tortas, as manchas em volta, os 3 riscos repetidos como assinatura de quem nunca teve advogado. O neto dela subiu tudo num perfil pequeno de rede social, com um texto curto falando de uma casa esquecida na praia deserta, onde as paredes contam a mesma história que a prefeitura finge não ver. Em poucas horas, as imagens começaram a rodar para além da cidade. Gente de bairro vizinho compartilhava. Um coletivo de direitos humanos marcou a postagem. Um perfil de jornalista curioso salvou o vídeo. Não era viral de milhões, mas era barulho demais para passar despercebido por quem vivia de silêncio. No dia seguinte, Carolina acordou com o toque insistente no celular velho, que mal usava para mais do que mensagem básica. Era mensagem de número desconhecido, dizendo ter visto as fotos e perguntando se alguém poderia dar entrevista anônima sobre
O que acontece com famílias pobres naquela casa? O remetente se identificava como repórter de um portal regional. Ela pensou em recusar na mesma hora, lembrando do rosto de Marcelo e da frase sobre não entender como as coisas funcionam. Mas as paredes pareciam encará-la, especialmente aquela que dizia: se a gente ficasse calado, ele ganhava. Combinou com Neia de receber a repórter na casa dela, não na praia, para não entregar o endereço de cara. Quando a jornalista chegou, fim de tarde ventando forte, parecia menos ameaçadora do que Carol imaginava. Uns 30 e poucos anos, mochila, tênis sujo de barro, um bloquinho físico em vez de tablet caro. Apresentou-se como Bruna, explicou que já tinha coberto caso de casa abandonada famosa em outra cidade e que sabia bem como história de gente viva some atrás de muros e papelada. Pediu para ver as fotos com calma. Anotou frases específicas. Quis saber mais sobre o tal carro preto, sobre o programa social que levava famílias e não trazia de volta. Carolina contou o que podia sem dizer nomes completos, descrevendo a visita de Marcelo, o discurso, as ameaças veladas, a coincidência inquietante entre as frases na parede e as propostas que ele fazia. Bruna perguntou se podia gravar áudio com voz distorcida, prometendo não identificar ninguém. Carolina topou com a condição de que falassem também da parte que ninguém via, da fome, da falta de opção real, do medo de perder os irmãos. Não quero parecer ingrata em notícia nenhuma, disse. Eu só não quero ser obrigada a entregar meus irmãos na mão de quem acha que sabe mais da nossa vida do que a gente. A repórter anotou literalmente essa frase, olhos brilhando de quem reconhecia a verdade dura. Em seguida, quis ir até a praia ver a casa de longe, sem entrar. Neia foi junto, seu Álvaro também. Parados na beira da areia, apontaram o contorno torto da construção, o caminho que o carro fazia, o lugar onde outras famílias tinham ficado. Bruna tirou fotos de longe, gravou o som do mar, fez imagem das pegadas de criança na areia. À noite, de volta à casa da praia, Carolina contou para os irmãos o que tinha acontecido. Lucas achou que ela tinha sido louca, que agora toda a cidade ia saber onde eles estavam. Rafa, mais estratégico, lembrou que quanto mais gente soubesse, mais difícil seria sumirem com eles sem deixar rastro. Isa só perguntou se a mãe que escrevia na parede ia ficar feliz de ouvir a própria história num rádio ou numa tela. Carol não soube responder, mas quando olhou novamente a frase "quando a gente não consegue falar no microfone, a gente fala na parede", teve a sensação estranha de que, se aquelas letras tivessem ouvido, estariam sorrindo torto. A matéria saiu 2 dias depois. Não tinha nome da família, nem localização exata, mas falava de uma casa usada há anos como depósito humano de programas de recolhimento, de frases deixadas por moradores amedrontados, avisando futuros ocupantes a não entrarem em carros pretos, de uma rede de assistência social terceirizada que funciona sem transparência. A reportagem mencionava ainda denúncias antigas, nunca investigadas a fundo, sobre famílias que desapareceram do mapa após passarem por abrigos distantes, e cobrava posicionamento da prefeitura. Citava, em off, a existência de um funcionário que se apresentava como Marcelo, ligado a uma associação parceira, sempre com o mesmo discurso polido. Na manhã seguinte à publicação, o carro preto reapareceu na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira ainda maior. Só que desta vez não veio sozinho. Mais atrás, um outro veículo branco, com símbolo de emissora local na lateral, mantinha certa distância. Carolina viu os dois se aproximando quase ao mesmo tempo. O coração quase saiu pela boca, mas as frases nas paredes, de novo, se alinharam na cabeça dela como script. Não sai sozinha. Quando ele vier de novo, não tá só você. Correu até a porta, chamou Lucas e Rafa. Mandou Isa ficar colada em Neia, que tinha subido para casa com uma desculpa qualquer, e respirou fundo. Marcelo desceu do carro com o rosto mais duro que da outra vez, sem sorriso. Perguntou, num tom que não era mais de convite, se ela tinha ideia do barulho que estava fazendo. Falou em exposição desnecessária, mentiras espalhadas em site sensacionalista, gente que gosta de aparecer em cima da boa vontade dos outros.
Insinuou que com esse tipo de atitude, talvez fosse mais complicado defender o interesse das crianças na próxima reunião com o conselho. Enquanto despejava frases ensaiadas, o cinegrafista do carro branco ligava a câmera discretamente e a repórter se aproximava com o microfone abaixado, escutando tudo. Carolina deixou ele falar até o fim. Então apontou bem devagar para a parede logo atrás dela, onde a tinta recente marcava: "Se ele ameaçar usando as crianças, fala em voz alta para todo mundo ouvir." Respirou fundo e, em vez de responder baixo, ergueu a voz. Disse que ele estava repetindo palavra por palavra o que outras famílias já tinham escutado ali, e que isso não era boa vontade, era chantagem. Que se ele realmente se preocupasse com as crianças, não chegaria sozinho, sem ninguém do conselho, sem documento oficial, com um carro sem identificação. Falou isso encarando não só Marcelo, mas também a câmera que agora já não se escondia. A repórter da TV, percebendo que havia história, aproximou o microfone e perguntou ali mesmo se Marcelo falava em nome da prefeitura ou de alguma entidade privada. Ele gaguejou um pouco, tentou lembrar o texto institucional, citou o nome da ONG contratada, mas se embolou ao explicar por que não havia crachá, por que não havia ofício de visita, por que as famílias eram convidadas a ver o abrigo sem informação clara de endereço. A cada resposta torta, a câmera acompanhava, pegando não só o conteúdo, mas o desconforto. Alguns vizinhos, chamados por Néia e Álvaro, já se juntavam na beira da areia, celulares erguidos. Enxergando que a situação fugia do controle, Marcelo mudou de estratégia. Disse que não estava ali para discutir em frente de câmera, que se recusava a ser linchado na opinião pública, e entrou de volta no carro, dizendo que advogados iam cuidar do resto. Ao ir embora, porém, não percebeu que, atrás, o veículo da TV continuava filmando, agora pegando também a placa, o logotipo discreto de empresa adesivado no canto, a forma como ele acelerava mais do que o necessário na areia fofa. Nos dias seguintes, a combinação entre a matéria escrita, as imagens das paredes e o vídeo com as ameaças veladas de Marcelo fez eco além do que Carolina imaginara. O Ministério Público abriu uma apuração específica sobre contratos daquela ONG com a prefeitura. O Conselho Tutelar, exposto publicamente, foi obrigado a enviar equipe oficial, desta vez com assistente social identificada, que chegou à casa com outro tom. Em vez de listinha de defeito, trouxe formulário de cadastro, perguntou o que faltava, ouviu as crianças. Falou em garantir vaga em escola e acesso a benefício, sem mencionar abrigo distante. Pela primeira vez, alguém de órgão público sentou na mesma mesa que Carolina e olhou para ela sem aquele olhar de quem já decidiu o destino das crianças. À noite, a casa parecia menos hostil. As frases continuavam lá, as marcas também, mas alguma coisa no ar tinha mudado. Mateus disse que o silêncio agora não doía tanto no ouvido. Isa, antes de dormir, passou a mão por cima de uma frase que nunca tinham reparado direito, escrita bem no alto, quase perto do teto, em letra miúda, como se alguém tivesse precisado subir em cadeira para escrever. Se você conseguiu fazer ele ir embora na frente dos outros, já é mais do que a gente conseguiu. Carolina leu em voz alta, a garganta apertada. Não era final feliz ainda, mas era, enfim, um ponto da história em que quem escrevia deixava de ser só fantasma e virava testemunha, dividindo o peso com quem veio depois. Os dias seguintes foram um choque de mundos. De um lado, a rotina da casa na praia, varrer areia que insistia em entrar, esquentar arroz de ontem, mandar Mateus e Isa lavarem o pé antes de deitar. Do outro, uma avalanche silenciosa de consequências que vinha de fora. A matéria da TV com Marcelo sendo confrontado rodou mais do que Carolina imaginava. Alguém recortou o trecho e jogou na internet com título chamativo, e em pouco tempo comentários surgiam de gente que dizia já ter ouvido histórias parecidas sobre recolhimento de família, que termina em desaparecimento e distância. Alguns lembravam reportagens de outras cidades, onde parentes acusavam abrigos de não informarem direito sobre o paradeiro de crianças ou idosos. Uma tarde,
2 mulheres apareceram na porta com crachás oficiais de um órgão de direitos humanos. Falaram com calma, sem o tom paternalista de sempre, e disseram que estavam ali porque as denúncias sobre uso indevido de programas de acolhimento tinham chegado até elas. Queriam ver as paredes. Carolina hesitou por um segundo, mas ao olhar para as frases, entendeu que se tivessem sido escritas como prova, era para isso mesmo, serem vistas. As agentes entraram, leram cada recado com atenção, fotografaram, anotaram datas e detalhes que batiam com relatos de outras famílias que já tinham procurado ajuda, dizendo que saíram de casa num carro e nunca mais conseguiram visitar os filhos no abrigo. Uma delas, mais velha, comentou que aquelas frases valiam como depoimento tardio de quem não teve espaço formal para falar. Disse que em investigações de desaparecimento e maus tratos em abrigos, muitas vezes, o que pesa não é só documento oficial, mas padrão. Ameaças parecidas, nomes repetidos, carros iguais. Quando soube que Marcelo não aparecera mais desde a cena com a TV, a agente anotou também o nome da ONG que ele dizia representar, explicando que contratos assim podiam ser revistos se ficasse comprovado que, em vez de proteger, punham famílias em risco. Naquela noite, a casa parecia mais cheia, não de gente, mas de história reconhecida. Lucas, que sempre desconfiou de todo mundo, admitiu em voz baixa que foi bom ter deixado as paredes falarem na frente de câmera e crachá. Rafa, com o caderno aberto, começou a reescrever algumas das frases em páginas limpas, para o caso de algum dia a casa ser derrubada. Risa, deitada com a cabeça no colo de Carolina, perguntou se quando eles fossem embora dali um dia, poderiam também deixar um recado para quem viesse depois. A irmã mais velha respondeu que sim, mas que se tudo desse certo, talvez não fosse mais preciso. Quem chegasse ali já encontraria a história do lado de fora, em papel timbrado, em tela, em reunião, não só na tinta da parede. Meses se passaram. A casa continuava na ponta da praia, torta, com janelas vazias, mas já não era mais um ponto invisível no mapa da cidade. Processos foram abertos contra a ONG de Marcelo e contra o modo como a prefeitura terceirizava o destino de famílias vulneráveis. Em audiências, assistentes sociais, que se incomodavam há anos com certas práticas, mas tinham medo de falar, começaram a relatar casos em que pais eram pressionados a aceitar remoções sem explicação clara, sob ameaça de perder a guarda definitiva dos filhos. Alguns mencionaram, inclusive, o uso de casas provisórias em áreas isoladas antes da transferência para abrigos distantes. O padrão que as paredes mostravam começou a aparecer também em depoimentos formais. Para Carolina e os irmãos, a vida não virou conto de fadas, mas ganhou chão. Com a exposição do esquema, a ameaça direta de arrancarem as crianças de casa diminuiu. O conselho tutelar, agora sob olhar de fora, passou a trabalhar de outro jeito. Assegurou matrícula de todos na escola. Encaminhou benefício de renda mínima, ajudou Carol a conseguir vaga em curso de auxiliar de cozinha na cidade. Uma ONG diferente, de perfil mais transparente, ofereceu apoio para reformas emergenciais na casa, e ela, com o consentimento das paredes, aceitou reforçar telhado e piso, desde que ficassem registrados, em foto e texto, os recados que tinham salvado sua família. Chegou o dia em que resolveram escrever, por conta própria, a última frase, não como pedido de socorro, mas como ponto final. Com tinta preta comprada na venda, Carolina subiu numa cadeira, Rafa segurando, Lucas vigiando a porta, Mateus e Isa olhando de baixo. Bem acima da porta de entrada, onde todo mundo era obrigado a olhar ao entrar, ela escreveu devagar. A gente leu e disse não. Você não tá sozinho. Ao terminar, as mãos tremiam, mas não de medo, de saber que aquela frase não era só dela, era a soma de todas as outras. Algum tempo depois, uma decisão importante saiu. A prefeitura foi proibida de usar casas isoladas como etapa provisória em processos de acolhimento e a contratação da ONG de Marcelo foi suspensa enquanto durassem as investigações. Não trouxeram de volta quem já tinha sumido, nem apagaram o que aquelas paredes tinham visto, mas impediram, pelo menos por um tempo, que o mesmo roteiro fosse repetido igual.
Uma versão da história de Carolina apareceu em reportagem maior, contando o caso de órfãos e famílias que, por pouco, não tiveram o mesmo destino de quem passou a infância inteira em abrigo e saiu aos 18 sem rede de apoio nenhuma. Numa tarde de céu limpo, sentado no batente, Lucas comentou que se um dia alguém resolvesse derrubar a casa, talvez fosse até bom, desde que o que ela dizia estivesse guardado em outro lugar. Rafa respondeu que de certo modo já estava, em processos, em matérias, em lembranças de gente que não ia mais aceitar carro preto estacionando sozinho em praia deserta. Isa disse que, ainda assim, achava que a casa merecia ficar, nem que fosse vazia, só para lembrar. Carolina ouviu tudo. Olhou para as paredes riscadas e pensou que, se antes aquele lugar era sinônimo de fim de linha, agora tinha virado o ponto em que uma história inteira de abuso foi obrigada a dar meia volta. Naquela noite, antes de dormir, ela passou a mão pela primeira frase que tinha lido ao entrar: "Não volta para cá", e percebeu como o sentido mudara. Não era mais um aviso para fugir da casa, mas para não voltar ao tempo em que tudo aquilo ficava preso entre quatro paredes. Do lado de fora, o som do mar seguia o mesmo, mas por baixo, alguma coisa tinha mudado no fluxo. Como se a maré, depois de anos levando gente sem testemunha, tivesse finalmente aprendido a devolver não só corpos ou objetos, mas verdade. E se um dia outra irmã mais velha, com irmãos atrás, chegasse ali em busca de teto? Talvez não precisasse mais de recados escritos em tinta e sangue. Bastaria ligar um rádio, abrir uma notícia, ouvir a cidade dizendo em voz alta o que aquelas paredes passaram tanto tempo sussurrando.